E hoje a gente tem algumas coisas para falar, inclusive recebemos perguntas, né? Pois é, a Carolina Cassiano facilitou a nossa vida, né? Já mandou as perguntas que vai ajudar a gente aí ter essa conversa de hoje. Eu acho um absurdo que o Carraro trocou a gente por brigadeiro. É, mas ele tá. Eu também recebi um chamado do meu filho. Hum. Ele ficou. Semana passada ele foi no parque e ele ficou a semana inteira falando: Papai, você vai no parque comigo? Você vai no parque porque ele quer fazer o bolo de areia. Aí hoje eu não ia. Aí ele chegou e falou: Papai, a mamãe, o papai vai no parque. Ela falou: Não, ele não vai não. Papai, você vai no parque, né? Eu vou, claro que eu, eu fui. Tadinhos. Mas você foi ou não foi finalmente? Foi lá no parque. Fiquei um pouco, mas foi. Estamos vendo os dois. O Revista Eros mandou aqui. Ótimo. Ó, eu continuo sem te ver, tá? Sério? É, não sei o que há, não sei O se há Carraro, alguma configuração. o Carraro tá online? Ele Ah, tá, então. o Carraro, manda aí um comentário se você tá vendo nós dois ou se você tá vendo só eu. Se é que você tá ouvindo. É, também tem isso. Não, alguém mandou aqui, ó. Estamos vendo os dois na live. Então tá bom, Ah, vambora. ótimo, é. Não sei o que aconteceu, porque que eu não tô te vendo. É muita loucura. Bom, vamos começar pelas perguntas da Carolina? Vamos lá. Tá. Eu achei bem legal que ela perguntou o seguinte: ela quer saber quais foram os desafios que a gente teve para tirar a ideia do papel e criar a Sonhatório. E eu achei legal essa pergunta porque na live anterior você terminou falando que as pessoas que estão participando da live, né, e que estão acompanhando a gente nas redes, estão tendo a oportunidade de aprender como usar a ferramenta para realizar sonhos. Mas que se elas não quisessem usar a ferramenta, ouvir a gente ia ser uma forma de aprender sobre empreendedorismo. Porque a gente também vai contar um pouco da nossa história. Então, eu achei que a pergunta da Carolina passa por aí um pouco. Porque, querendo ou não, o próprio projeto nosso é a realização de um sonho, né? E a gente está colocando um sonho no ar, na rua. E é isso. Mesmo que ela não queira realizar algum sonho, ela pode realizar. E ouvindo a gente, talvez ela se inspire. É isso aí. E aí eu fiquei pensando, Rafa, assim, eu também falei isso na live anterior, que para mim o que me deu muita segurança, né, de começar um trabalho com pessoas que eu conhecia muito pouco, é que você tinha muita experiência já com o empreendedorismo. E eu tive a sensação que você tinha meio que uma fórmula, assim, que você já tinha aprendido. Então eu acho que seria legal você contar um pouco sobre isso, assim, sobre qual que é esse passo a passo, como é que você, essa metodologia que você criou e que ajuda a gente, e que ajudou a gente a estruturar o projeto, assim, eu não sei, não tenho experiência anterior, mas você também pode me dizer, de um jeito mais rápido do que se a gente não tivesse uma metodologia. A coisa mais engraçada é que a maioria das coisas que muitos desses coaches eles falam que a galera reclama muito é verdade, assim. Ah, você tem que ir lá e fazer, você tem que quebrar a cara, você vai errar muito. É pura verdade. É, eu já fiz muita coisa e errei demais, assim, eu aprendi muito. Eu já aprendi que às vezes a gente gasta muito tempo fazendo algumas coisas que no final das contas as pessoas lá não vão nem ligar. Ou um negócio que mínimo que talvez você estava até relutando de fazer. Ah, vou fazer isso aqui. E é o que faz dar uma atração gigantesca pro negócio. E eu nunca tive um passo a passo, uma metodologia de forma é, é, estruturada na minha cabeça. Tipo, certinho, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Eu fazia as coisas meio de que de forma intuitiva. Eu só ia fazendo, assim. E isso vai muito da forma com que eu gostava de fazer. E o que facilita bastante quando você está dentro em um mercado e fazendo algo que você goste.
Porque fica mais fácil, né? Você só vai, só segue o caminho. Então eu comecei a entender mais recentemente, depois que eu comecei a querer estudar mais sobre. E aí eu comecei, aí foi quando eu desenvolvi uma espécie de passo a passo. Eu sei que, por exemplo, antes de eu gastar um dinheiro ou gastar muito tempo desenvolvendo um produto, eu falo muito sobre esse produto para outras pessoas. Eu falo muito sobre as coisas para as pessoas. Porque aí eu vou começar a entender se elas de verdade querem aquilo e se elas, às vezes elas querem, mas não necessariamente aquilo, elas querem outra coisa. E muitas vezes eu não. Um dos pontos, assim, eu não pergunto para ela, ó, você quer A ou você quer B? Porque às vezes elas também não sabem direito que elas acham que querem B. Mas na verdade vai casar o A ali se você empacotar bem. E então eu fui desenvolvendo isso ao longo de várias coisas, né, fazendo. E aí os projetos que deram errado, eu aprendi muito, mas às vezes até mais do que os que deram certo, mas os que deram certo, você tem aquele negócio, putz, será que se eu fizer isso aqui de novo também dá certo? E às vezes dá, por exemplo, na construção de comunidade, é um negócio que é muito legal e normalmente funciona. Mas assim, eu não tem um passo a passo agora que tem isso um pouquinho mais estruturado na cabeça, mas ainda tá montando, né? Mas Mas é, eu lembro que você insistiu muito, por exemplo, com a gente a história do Canva, que a gente precisava estressar e ter aquilo bem construído, assim. E que eu acho que foi um exercício, principalmente para mim, para o Carraro, acho que o Carraro não está aqui, mas é bem importante, assim, para a gente pensar o negócio. Uma outra coisa que eu acho que a gente fez que foi legal foi conversar com as pessoas que têm, com os atores desse ecossistema, né? Então a isso gente foi incrível. conversou com computador, a gente conversou com captador, com gente de ONG, e isso foi dando para a gente a visão assim, do que era o problema, né? Do real problema. Acho que isso foi bacana para a gente. Ainda mais nesse mercado. É engraçado, porque assim, se a gente falar captação de recursos incentivados e a gente fala Lei Rouanet, que é a principal, as pessoas fora da bolha nem sabem que isso é um mercado. Que isso realmente. Assim, é que falar do mercado parece até, às vezes, as pessoas elas podem considerar ou entender de forma errada. Existe um mercado de captação de recursos que são pessoas que ajudam a outras pessoas que querem colocar seus projetos, que realmente causam impacto. Esses projetos eles fazem algo de importante na sociedade, mesmo assim. Não é só peça de teatro de famoso da Globo que, se você for estudar a fundo, ele também causa impacto, porque ele está causando, ele está gerando emprego, às vezes está gerando emprego numa região específica. É porque as pessoas elas não leem. Agora eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, entendendo junto de vocês e tal. Mas às vezes as pessoas elas não entendem que às vezes dentro do projeto está especificado que ela vai contratar um grupo de pessoas de com uma vulnerabilidade específica, que vai ajudar esse grupo de pessoas, talvez. E então as pessoas elas ficam, tortar Globo, porque não sei o que lá, mas, enfim. é, e a gente foi entendendo, eu fui entendendo que existia esse mercado conversando com cada um dos atores, captadores, pessoas que têm projetos ONGs, proponentes de projetos, enfim, a gente falou com contador, com advogado, com um monte de gente, até eu falo assim, putz, tem, tem um espaço para crescer, mas não só ganhar dinheiro, que óbvio, esse é o objetivo principal de qualquer empresa, de qualquer, né, negócio, mas ganhar dinheiro causando o impacto, fazendo alguma coisa de verdade, né? Acho que isso é um negócio muito legal, que vocês, tanto o Carraro quanto vocês já vieram desse universo, desse mundo, né? Vocês já conheciam muito
projetos e essa área de causar impacto, não mercado, mas essa área em si. E aí vocês foram trazendo todo esse conhecimento para mim e foi tipo quando explode a cabeça assim, fala, uau, nossa, isso aqui é muito legal mesmo, assim. E querendo ou não, até eu, de certo modo, eu não era cético, mas você também ficava com o pé atrás. Putz, você ouve tanta coisa ruim, principalmente sobre o Lei Rouanet, que você acaba ficando, putz, mas será? Aí hoje, tanto dentro, você fala assim, as pessoas elas não fazem a mínima ideia do que elas falam. E é um mercado ótimo que realmente causa um impacto e muda as coisas, né? E você não tinha, assim, você só tinha a visão do que saía nas redes sociais, não era um negócio que você conhecia. Só avisando que saiu nas redes sociais, não fazia a mínima ideia. Depois eu descobri com um amigo meu, que ele é professor de música, conversando com ele, ele falou que já tinha submetido uma proposta do projeto, e eu sei que ele é uma pessoa super séria e tal, e ainda assim ele não conseguiu ser aprovado. E a gente sabe, ou seja, para você conseguir que o seu projeto comece a captar recursos, ele precisa ser aprovado, ele passa por um crivo, né, de validação gigantesco. Não é simplesmente eu vou colocar qualquer coisa lá e oba-oba. Pode, eventualmente, pode ter passado um ou outro, porque a gente sabe que são pessoas que acabam avaliando e falhas acontecem, mas no grande série, assim, quando as pessoas elas julgavam muito Lei Rouanet, ai, gente que vagabundo, sei lá. Cara, você não conhece, porque se você conhecer mesmo, você vai ver que a grande maioria desses projetos, sei lá, 99% deles, eles realmente eles estão ali porque eles querem ajudar e causar impacto, né? E isso muda tudo. Quando eu percebi isso mudou tudo para a gente conseguir falar assim, pô, acho que foi nesse processo que a gente estava ainda pensando no nome e tal. Eu falo assim, putz, o sonho. E a coisa do nome foi uma parte muito importante, foi quando você trouxe. Foram duas coisas. Primeiro, da música, do Raul Seixas, que você mostrou pra gente. E que eu conhecia, mas não vinha, né? Não lembrava. E um vídeo, não lembro qual era, de onde era esse vídeo, mas eu falei, esse vídeo é foda. Você lembra desse Qual vídeo? vídeo? Ah, acho que era o poder de um, Putz, né? The Power esse of mesmo. One. Esse É, mesmo. lembra Esse desse mesmo. vídeo? É um vídeo Isso mesmo. antigão, assim, mas que mostra que uma pessoa pode mudar o mundo. Ô, Rafa, você nem sabia que você, como pessoa física, poderia é, reduzir o que você paga de imposto investindo em projetos. Isso também foi novidade para você. Não, então, isso é outra novidade, porque as pessoas elas acham que benefícios fiscais só existem para empresas, né? E eu também era assim, eu também achava que benefício fiscal só existia para empresa. Só que a gente estudando, percebi que não tem, não. E é um ponto importante para a gente como um negócio, que a gente é um mercado inexplorado, porque ninguém atende essa galera, essas pessoas que declaram imposto de renda, pagam imposto e poderiam se isentar de alguma forma, fazendo algum tipo de contribuição para o projeto. Isso é incrível. Não ia Sim. o que eu acho muito legal é porque você tem muitos projetos, né? Assim, você pode escolher. Eu acho que as pessoas ouvem muito falar da Lei Rouanet, que é a lei para a cultura, mas elas não sabem que tem lei para esporte, lei para fundo de infância e adolescente, lei para idoso, específico para pessoas com deficiência, tem para câncer. E todas essas leis dão algum benefício para o doador, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, assim, eu acho que uma das coisas legais da Sonhatória é que a gente vai abrir esse mundo assim, para as pessoas, né? Tem muita gente que não sabe disso e vai passar a saber ao conhecer a nossa empresa, assim. E, Embora seja um negócio que está aí faz tempo. E esse faz parte muito do que eu gosto de trabalhar, que eu tinha até comentado, fazer algo que você gosta. Eu gosto muito de fazer, eu sempre gostei de fazer projetos que fossem utilizados por um grande número de pessoas. Quando eu trabalhava em banco,
um dos primeiros sistemas que eu colocava, era muito legal porque tinha lá, a gente conseguia ver algumas métricas, falava assim, ó, tem a área X tá, toda a área X está usando o sistema. Fala, pô, legal. Quantas pessoas tem? Ah, 30. Putz, eu ficava super feliz. 30 pessoas usando o sistema é legal. Aí, putz, como que a gente aumenta isso? Ah, não dá, porque a empresa chegou no limite. Até eu trabalhei em um outro banco grande, e aí nesse banco grande tinha muita gente que utilizava e tudo mais, mas aí já não era, eu já não estava, nesse momento eu já não estava mais nessa pegada de trabalhar em banco, porque eu já tinha desenvolvido um sistema próprio e que tinha, teve lá, X mil pessoas, sei lá. Os números, eles acabam, já passou um tempo, então eu acabo me perdendo um pouco, mas entre 60, 70, 80 mil pessoas eu tive ali no total de usuários. Caramba. E, assim, era incrível para mim, era incrível. Eu lembro de uma vez que eu cheguei a estar andando pela Paulista e uma pessoa me parou e falou assim: Ah, você é o Rafael do site lá, né? Sou eu mesmo. Ah, que legal, então eu uso. Eu falei, pô, que legal. E, tipo, foi muito louco, né? E aí isso acabou mexendo uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, eu sempre quero fazer algo que vá levar muita gente para usar. Não porque eu acho que sei lá, quero ficar famoso, alguma coisa assim. É porque eu acho que é muito legal você fazer algo que tem uma porrada de gente usando. Puta, eu fiz, sabe? É o que me move. E aí isso, por exemplo, trazer isso para sanatório. A possibilidade, você tem um mercado lá, você pode captar recursos de empresas e legal, os recursos, eles, as empresas, elas conhecem, elas têm uma eficiência tributária já robusta, né? Porque eles, enfim, trabalham com diversas áreas ali financeiras, mas quando você traz isso para a pessoa física que não sabe, se a gente for pegar o recorte de quantas pessoas declaram imposto de renda estariam dentro desse cenário de que poderiam aumentar sua eficiência tributária, abatendo o imposto de renda, contribuindo para a sociedade, fazendo com que o dinheiro ele chegasse muito mais rápido, porque tem muita gente que é contra o governo, por exemplo, fala assim, puta, eu vou ficar pagando, eu odeio pagar imposto de renda, porque isso, o dinheiro, tá bom. Bota o dinheiro mais rápido na mão da galera que está fazendo as coisas acontecerem agora. Que em vez de ir até o governo e talvez o governo conseguir colocar o dinheiro aqui, porque ele vai passar por muita gente, você bota ali, na hora. E isso muda tudo, assim, né? E aí, então, esse grupo de pessoas ele pode ser gigantesco. A gente pode ter milhões de usuários dentro da nossa plataforma. Não, E isso, putz, é muito legal. a gente viu isso, né? Que assim, hoje, olhando só para as leis de incentivo, de todo o valor que é arrecadado, é menos de 3% que é pessoa física. Daria para mudar muito o perfil assim do contribuinte e até o perfil do projeto, né? Porque as empresas, de forma geral, elas acabam investindo onde elas estão. E as empresas estão muito no Sudeste. Então, o Nordeste, o Norte do país, que são regiões que têm muito menos acesso, né, à cultura, né? É difícil você ver um grande show indo para essas regiões. Com a Lei Rouanet, isso possibilitaria chegar lá, ou esporte, enfim, todas as outras leis. E com essa possibilidade de você escolher, sabe, assim, de você falar assim, putz, eu queria muito que aqui na cidade, que é a cidade da minha mãe, que minha mãe nasceu, tivesse esse projeto. Aí você vai lá, procura um projeto que tem a possibilidade de estar ali atuando aqui naquela cidade e faz a sua contribuição. E aí o projeto acontece. Eu acho muito, muito bacana, assim, você dá esse poder para as Sim. pessoas. E eu acho que a Sonhatório acaba fazendo isso. Mas deixa eu te ver, eu queria voltar para a pergunta da Carolina, porque ela perguntou de desafio e a gente só está falando de coisa boa. É, uma das coisas que eu comentei com você na live anterior é que eu sempre quis ser empreendedora, mas nunca tive coragem. E eu acho que esse foi um desafio que eu tive que superar, assim, porque assim, o medo de não dar certo, se eu sou capaz, né? Assim, putz, será que eu dou conta de ter um negócio? E, e toda essa,
não sei se é falsa, mas a segurança que você tem quando você está numa empresa, se é CLT. E, e aí acho que para mim a grande descoberta que eu tenho feito é primeiro, o quanto que você fazer alguma coisa com propósito, as portas vão se abrindo, assim. Eu vejo que quando a gente conversa com as pessoas se interessam pelo projeto, a gente já tem cliente, né? Já tem memorando de entendimento assinado, a gente já está conversando com investidor, assim, as coisas estão caminhando. Uma empresa que é muito, muito jovem, então isso é muito legal, assim, eu ver que é possível. E acho que uma das coisas também que me ajudou é não estar sozinha, porque uma coisa é você empreender sozinha, outra coisa é empreender com É vocês. horrível empreender sozinho. Eu não gosto. Então, assim, eu acho. E você deve ter feito empreendimentos sozinhos, né? Assim, sozinho. Eu, eu acho que estar com vocês, a gente vai se apoiando, assim, em todas as situações. E tem essa coisa da gente ter um perfil muito, muito complementar, né? Então você, o cara que desenvolve a plataforma, isso também é muito legal, porque a gente não está tendo que terceirizar isso, né? Eu acho que outras startups talvez precisem. A gente tem essa inteligência dentro de casa. E o Carraro, com toda a experiência dele financeira, Scott manifestou aqui. E, e eu, desse mundo né, da responsabilidade social, da sustentabilidade, e até da comunicação, embora eu acho que a sua experiência empreendendo fez com que você saiba muito, muito de marketing, de branding, e eu tenho aprendido muito com você. Então, acho que, pensando aí na resposta da Carolina, acho que assim, um desafio grande que eu particularmente tive foi ter essa coragem de arriscar, assim, de correr o risco e estou achando que está valendo a pena, assim, porque na pior das hipóteses eu tenho aprendido muito, assim, então está sendo bem legal. Mais ou menos por aí. Que você falou, isso que você falou, a pior das hipóteses, para mim é o que eu mais considero. Eu sempre falo assim, putz, na pior das hipóteses, eu vou ter aprendido algo, né? Vou ter aprendido um mercado novo, fazer uma coisa diferente. E vou estar um pouco mais preparado para o próximo. Eu sempre penso assim, eu fico algum tempo meio que ruminando algo para ver o que eu faço. A Juliana, ela acaba, eu fico toda ela assim, eu faço um projeto e não deu certo. Calma, daqui a pouco você pensa. E aí eu entro num momento de eu não sei, ócio criativo? Eu não gosto muito dessa palavra, mas tipo um ócio criativo, até eu conseguir encontrar. E aí, de repente, aparece. E é exatamente assim. Um dia alguém te chama pra ir almoçar, no nosso caso foi tomar um café da manhã, e a gente conversa. Vamos, ó, vamos pensar, vamos ver. E aí você começa a pensar aqui, você começa a pensar ali, aí você junta uma coisa na outra, e é assim, é exatamente assim que surgem os negócios, né? Você conversa de forma meio até despretensiosa. Você quer fazer um negócio, mas conversa de forma despretensiosa. E aí, durante a conversa, você vai começando a identificar, putz, acho que dá, acho que existe alguma coisa aí. E aí você vai, faz uma pesquisa e tal. Aí quando você vai ver, você já está tão dentro daquilo que você está olhando e pesquisando, você fala, eu acho que é isso aí. E começa a desenvolver. Para mim, no caso da Sonhatório, o maior desafio foi eu conseguir entender onde estava o valor no sentido de criar um negócio dentro desse universo. Porque eu sempre considerei assim, claro, pro- projetos socioambientais, quando a gente fala em questão de doação, você sempre fica pensando que, putz, se eu fizer um trabalho, por melhor que seja ali, e eu cobrar por isso, eu vou me sentir mal por estar cobrando
algo de um trabalho que, de certo modo, está ajudando um ali ou aqui. Só que, às vezes, você precisa ter pessoas ou projetos ou empresas que são especializadas e que, querendo ou não, para funcionar, ela precisa cobrar por isso. Porque ela precisa contratar pessoas, precisa funciona como uma empresa, né? E aí, durante as nossas conversas, eu entendi que isso já acontecia, né? Quando a gente fala do mercado de captadores. Os captadores são contratados para captar dinheiro para os projetos, né? E eu falei assim, putz, não, então já existe isso. Não é, eu não tô Inventando. criando algo que é ruim, sabe? Algo que vai contra, é, sei lá, algo que eu acredito que, puta, se você vai fazer algo ali para ajudar, vou cobrar por isso. Só que a gente tá criando uma empresa que existe demandas, né, para essa empresa funcionar. E, além disso, a gente sabe que a gente optou por não excluir nenhum dos agentes, isso foi outra coisa extremamente importante. A gente fala assim, existem agentes, existem outros projetos que fazem algo parecido, mas que excluem agentes do meio. Por exemplo, a maioria dos projetos excluem os captadores. Ou seja, eles eliminam os captadores do meio da jogada porque eles consideram que não precisam, porque eu já estou a empresa, no caso, fala, eu já estou trabalhando, eu vou captar as empresas que vão fazer as doações, eu não preciso do captador no meio. A gente fala assim, não, a gente vai colocar, a gente precisa manter esse agente, porque o que a gente quer fazer é algo que é maior do que o que tem por aí. A gente quer conectar todos os pontos. A gente quer manter o sonho do captador real, ativo. A gente quer manter o sonho do proponente, da empresa. Enfim, aí quando todos esses pontos se conectaram, eu falei assim, eu acho que das 10 horas eu preciso desligar isso. É, eu acho que é isso que vai fazer a diferença, que aí eu me senti mais confortável. E eu acho que tá bem legal, porque a aceitação da empresa, do projeto, tem sido incrível. Assim, eu vejo. O Carrara, ele é muito efusivo, né? E ele contagia, assim, porque as pequenas felicidades, eu lembro que eu tinha um cara que era o meu mentor dos primeiros projetos, ele falava assim, cara, você precisa comemorar as pequenas vitórias. Porque é de pequena vitória em pequena vitória que você vai ter uma vitória grande, né, dentro do seu empreendimento. E o Carrara, ele é exatamente isso. Ele comemora cada pequenininha. Puta, conseguimos uma vírgula ali. Putz, gente, muito bom. Vírgula maravilhosa. Você fala, putz, é legal isso. E a gente está, né, construindo esse projeto aí. Com certeza. Ô Rafa, aproveitar que você falou, né, do captador, de todos começou a falar dos atores, a Carolina perguntou como é que a gente pretende ajudar os nossos clientes. É, E aí, uma das coisas que eu fico pensando é se a gente tem um cliente, porque, na verdade, o nosso papel é de aglutinar diferentes atores, né, que antes estavam desconectados. Então, não sei se são clientes, de fato, ou se são parceiros, não sei. Eu fiquei. Às vezes, essa palavra parceiro é um jeito bacana de chamar cliente, mas eu acho que no nosso caso até faz sentido. Mas queria te ouvir, assim, quem que é o nosso cliente, como é que a gente vai ajudá-lo, o que você acha dessa reflexão? A gente. Eu lembro que uma das primeiras conversas que a gente teve sobre, e ele falou assim: putz, Lei Rouanet, todo mundo fala mal e acha que é um puro golpe. E a gente falou assim: putz, uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar a cultura das pessoas, tanto em relação à doação, quanto em relação ao que eles acreditam o que é projetos incentivados ou leis de incentivo, de modo geral. Então, o que
com isso em mente, e a gente vem construindo, sem eliminar nenhum dos atores, a gente, óbvio, a gente precisa conversar com todos eles, todas as nossas comunicações, elas precisam estar em todos os lugares, mas o quem a gente realmente quer mudar a chave é quem não está hoje inserido, que são as pessoas físicas. E aí, esses seriam um dos nossos principais clientes. Mas todos os outros, eu acho a palavra parceiro boa. Tem uma empresa que não é tão legal assim, mas, por exemplo, o próprio iFood, ele chama as pessoas de os restaurantes parceiros, mas são clientes deles, né? Mas são os restaurantes. Porque quem eles consideram que são os clientes? Os compradores que eles levam até os restaurantes, né? E essa transação para eles é onde vem o dinheiro. O Quinto Andar, eles têm os seus parceiros que são Os corretores, os no corretores. Por exemplo, os corretores, eles são os corretores parceiros. Embora os corretores eles sejam um agente importante ali para ir mostrar. Então a gente também tem os nossos parceiros, que são os captadores, eles são parceiros, os proponentes, eles são parceiros, as empresas que a gente traz para doar para os projetos, eles são empresas parceiras nossas, que estão com a gente doando nos projetos. E a pessoa física, esse é o nosso cliente, esse é o cara que a gente quer conversar, que a gente quer trazer e mudar a forma com que eles pensam hoje. Que não é um trabalho fácil, não é um trabalho que vai demandar tempo e muito esforço, mas que é o que vai movimentar a gente a, quem sabe, mudar a forma com que o brasileiro hoje pensa a doação. né, a questão da filantropia, né? Eu pensando assim, como é que a gente, se as pessoas físicas, né, são esses doadores em potencial, são o nosso cliente, e a pergunta da Carolina é como é que a gente ajuda, eu acho que o que a gente está fazendo é dando a possibilidade para pessoas que têm vontade de participar da construção social, né? De alguma forma, a gente está dando essa oportunidade para ela, né? De conhecer bons projetos e poder fazer uma doação, poder participar com grana, assim, no fim do dia. Mas no caso específico das leis de incentivo, com esse benefício fiscal, né? Você faz a doação, mas você pode reduzir o seu valor de imposto a pagar, o que é super bacana. No caso dos ativos, né, que é o que a gente está prevendo aí um pouquinho mais para frente, é ainda assim mais atraente porque a gente está falando de investimento. A gente vai investir em ativos que têm impacto socioambiental, como você investe em ações ou investe em um fundo, né? Cada um tem o seu jeito de E, investir. Então, e, vai e pode. você falando sobre isso, a gente ainda não vai abrir, mas a gente já tem acordo para que as pessoas elas possam investir em algo que elas nunca imaginariam, porque não tem na Bolsa de Valores. Você não encontra isso na Bolsa de Valores, você não encontra isso, acho que, em quase lugar nenhum. E a gente vai trazer algo que possibilita as pessoas comuns, investirem num, no mercado, em uma empresa, em um lugar que hoje elas não conseguiriam. E isso é incrível, assim, isso que a gente está fazendo, inclusive, acho que é pioneirismo no Brasil. Eu acredito que não tem nenhuma outra empresa que disponibilize esse tipo de produto para a galera poder investir. Eu acho também. E que é isso, né? A gente não é qualquer projeto, são projetos que trazem impacto socioambiental e, no caso dos ativos, vão trazer retorno financeiro. É um investimento para as pessoas também ganharem dinheiro. E então isso é muito, muito bacana. Embora eu acho que assim, tem um perfil de pessoas que querem só ajudar, né? Assim, independente
eles estão mais preocupados com esse retorno social e ambiental do que, de fato, em fazer dinheiro. E então são todas assim essas pessoas que sempre quiseram contribuir, não sabiam como, agora elas vão ter essa possibilidade aí na nossa plataforma. E, ô, Rafa, agora eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho como que a plataforma ajuda os outros atores, né? Assim, além da pessoa física, que, assim, pode ser que tenha alguém que vai ouvir aqui a nossa live que tem um projeto, e aí ela não sabe como é que ela participa. Você quer falar um pouquinho disso? Existe um dos atores, que é os captadores, que eles estavam sendo excluídos por outras plataformas, né? Como eu havia comentado. E a gente entendeu que, na verdade, a gente não tinha que excluir os captadores. Nós tínhamos que mostrar para todo mundo que, às vezes, você pode ser também um captador e trazer novas pessoas para dentro desse mercado. E aí pode falar, mas vai trazer um monte de captador para captar recurso e vai concorrer com quem já está aí. Não, porque existe um espaço para crescimento absurdo. Absurdo, assim. Hoje a gente não consegue. Hoje a gente ainda não capta nem um terço do total potencial que tem para captar. Então existe muito espaço para poder crescer. E então, um dos atores que a gente efetivamente quer ajudar são os captadores. Então a gente não vai excluir esses captadores e a gente quer ajudar na formação de novos captadores. Então a gente vai possibilitar, através de material e através da plataforma, que qualquer pessoa que acesse a plataforma, ela efetivamente ela possa se tornar um captador e ou ter algo como uma grana extra, um dinheiro extra para poder, enfim, complementar a renda, captando recursos e ganhando um percentual desse recurso captado, ou ter isso como uma profissão, porque é uma profissão. Tem gente, as pessoas elas talvez não conheçam, porque eu não conhecia, mas tem pessoas que ganham a vida trabalhando como captadores. E como a gente viu que existe tanto espaço para crescimento, não faria sentido que a gente falasse assim, beleza, a gente não quer excluir os captadores, mas para a gente efetivamente fazer essa mudança de cultura que a gente quer, a gente precisa que mais pessoas estejam envolvidas. Talvez nessa formação de novos captadores, possibilitando que qualquer pessoa entre, se torne um captador e consiga, junto, ganhar recursos e poder, às vezes, ajudar nas contas de casa, sei lá, alguma coisa nesse sentido, putz, pode ser incrível, né? Claro que existem captadores, como eu falei, captador é uma profissão, então tem pessoas sérias que vão em empresas, que conversam, que tem uma rede de contato, que faz um trabalho muito importante, mas essa nova galera que pode vir, né, nessa formação de captadores, eu acho que a gente consegue mudar bastante o que já acontece hoje no mercado. Sim, e consegue chegar mais longe, né? Eu acho que esse que é o bacana. A gente vai democratizar mesmo. A gente está de fato dando acesso para várias pessoas em várias possibilidades, né? Seja você um doador, seja você um captador, ou seja você alguém que tem um projeto bacana e quer captar e quer conseguir recursos para que ele se realize. Então, acho que isso sim, sei lá, eu acho a sonhatória incrível por causa disso. Sim. E, o Rafa, assim, e o proponente, o cara que tem um projeto, o que você acha que é o que a gente está oferecendo para ele, assim, de diferencial? O proponente, ele, além de toda a
a nossa tecnologia que vai conectar de forma mais fácil com as pessoas que vão fazer a doação, né, dos recursos, vão aportar o dinheiro dentro desse projeto para fazer esse sonho acontecer, a gente dá para ele a possibilidade de monitorar e subir informações desse projeto de um jeito muito mais fácil. Porque, assim, quando um captador, um proponente, né, aquela pessoa ou empresa que escreveu o projeto, conseguiu e está captando recursos para tirar esse projeto do papel, ela precisa prestar contas, por exemplo. Ela precisa fazer um trabalho de prestar contas tanto para a Salic, né, que é onde ela cadastrou o seu projeto, quanto também para as plataformas que ela tá cadastrada, porque, querendo ou não, ela precisa falar para as pessoas que doaram o que ela está fazendo efetivamente com o dinheiro. É tudo muito bem monitorado. Só que a gente vai fornecer para os captadores, para os proponentes, formas de fazer essa prestação de contas de um jeito muito mais automatizado. A gente conversou já com. A gente tem uma conversa meio alinhada com uma inteligência artificial brasileira que vai ser. A gente está costurando para se tornar nossa parceira, que vai ajudar muito a gente conseguir, por exemplo, o proponente ele pode pegar, tirar foto, enviar um áudio, escrever um texto falando o que ele está fazendo com o dinheiro. Ele tira foto, por exemplo, dos recibos, e a inteligência artificial vai organizar aquilo e vai mandar para a plataforma de forma automática, organizadinho, bonitinho, já mostrando para todo mundo que doou o que está sendo feito com o dinheiro que foi doado. Ou seja, aumenta o monitoramento, as pessoas elas conseguem ver quase que em tempo real o que está acontecendo. E isso é uma coisa que não tem. Então, isso ajuda muito o proponente, porque ele ganha agilidade, né, nessa prestação de contas. E não só isso, ele também, dentro da plataforma, por ele ter um dashboard, ele vai conseguir monitorar, ele vai conseguir saber quem são seus principais parceiros, quem são os principais parceiros que estão doando para o projeto. Às vezes ele pode fazer alguma coisa específica para ele, fazer algum benefício, ou até, sei lá, fazer um evento para. Estou chutando aqui, mas fazer um evento para mostrar o quão ele está grato por aquele parceiro ter contribuído com o recurso. Então, eu acho que são coisas que hoje, em outras plataformas, ele não vai encontrar. Né, a facilidade de uso, enfim, é muita coisa. A gente está caminhando, a gente vai estar numa construção, mas o proponente ele vai ser muito bem tratado. E o doador também vai ter acesso, né, a essa. Ele vai saber onde que o recurso dele está indo, né, e de que forma está sendo usado, vai conseguir ver esse benefício lá na ponta. Isso Exato. também Não só com a é. inteligência artificial que a gente vai colocar, como a própria blockchain. Como as pessoas elas não sabem, mas todos os projetos eles são tokenizados, todos, absolutamente todos, sejam eles projetos de doação, quanto também projetos incentivados. Seja um ativo, né, que vai dar um recurso, vai ter um retorno financeiro, quanto um projeto incentivado. E para os projetos incentivados, a gente também tem um projeto de montar um monitoramento em tempo real dos recursos doados. Foi doado, a cada R$ 1 doado, a pessoa vai conseguir olhar através da blockchain, que é a tecnologia das criptomoedas. A tecnologia das criptomoedas não gosto de usar muito, porque as pessoas ligam muito a golpe. Mas é a tecnologia que faz com que o Bitcoin exista. O Bitcoin é um pouco mais, as pessoas acreditam um pouco mais, é um pouco mais sério. Mas é uma tecnologia. O Bitcoin ele usa essa tecnologia. É basicamente isso. Ou outras criptomoedas, elas usam a tecnologia, mas a blockchain é uma tecnologia à parte de tudo isso aí. E essa blockchain, ela ajuda a gente a ter um monitoramento em tempo real. E é isso que a gente está fazendo. A gente está montando toda uma arquitetura, todo né, um sistema que vai ajudar a gente a monitorar cada R$ 1 gasto. Então não vai ter mais esse negócio de a galera ficar falando, eu leio um ANE, eu vou doar para ler um ANE, não vou saber o que vai fazer com o meu dinheiro. Não, você vai saber. Você vai saber exatamente onde ele gastou aquele dinheiro, porque a gente vai monitorar tudo isso em um lugar que é impossível alguém alterar. É isso aí. Na verdade, hoje, né, assim, sobretudo as leis de incentivo, elas passam por
além de elas terem um processo criterioso de seleção, eles têm um processo criterioso de prestação de contas. O que a gente vai fazer é dar transparência para Sim. isso, para as pessoas conseguirem enxergar. É, e você falou as duas palavras mágicas, assim, que é blockchain e tokenização. Todo mundo que eu falo da Sonhatório, as pessoas me perguntam o que é tokenização e o que é blockchain. É tanto que a gente fez, acho que sábado a gente publicou um post explicando. E, mas eu acho que você consegue explicar de um jeito bem didático, Rafa, assim, principalmente porque quando você fala de blockchain, as pessoas não, elas falam assim, cara, o que é isso, né? E, e aí um dia você comparou, acho que com a internet. Você fez uma comparação que eu falei, agora eu entendi. É, Não sei se você vai. o que eu gosto de comparar com a internet é que é o seguinte: as pessoas, você fala blockchain, as pessoas ficam meio assim porque não conhecem. Ai, que é isso? Como que funciona a blockchain? E aí eu falo o seguinte: que normalmente eu venho com uma pergunta, eu falo assim, tudo bem, você sabe como que funciona o protocolo HTTP da internet? Que é o que faz a internet funcionar? Tipo, o que é isso? Então, Nem só. e a blockchain é exatamente a mesma coisa. Você não precisa saber como que funciona. Você só precisa saber que a blockchain ela dá segurança para transações financeiras. Ela possibilita que transações financeiras, e não só transações financeiras, mas que coisas online possam existir sem que haja um risco de duplicidade. Por exemplo, a gente, por que a gente tem cartório? A gente vai lá, a gente tem um carimbo de um órgão que tem a seriedade, enfim, e todo mundo confia naquilo, porque a gente sabe, puta, o cartório, ele tá falando assim, esse documento aqui é verdadeiro. Ótimo. Para ninguém pegar e sair fazendo um monte de cópia. Só que como que a gente fazia isso no digital? Eu pego um documento e mando para você. Você pode fazer 10 cópias e mandar essas 10 cópias para várias pessoas. Qual é o verdadeiro? Que documento que é? Ninguém sabe. Só que com a blockchain, você permite você ter esse tipo de coisa. A blockchain é o nosso cartório, é o registro, é o lugar em que todo mundo vai confiar documentos na internet. Não só documentos, né? Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro também ele vai ser confiado ali, porque você não vai precisar mais de um órgão centralizador para poder fazer com que aquilo seja, esse dinheiro aqui veio do banco tal, então confio. Não, porque esse lugar agora se chama blockchain. Ele que está dando a confiabilidade para que você consiga trocar documentos e informações digitais de forma segura, sem que seja duplicada ou alterada. Muito legal. E a tokenização, Rafa? A tokenização, a parte do token é uma das coisas mais assim, eu gosto de explicar falando da Mona Lisa. A Mona Lisa, por exemplo, você pode comprar uma Mona Lisa no Mercadão e colocar na parede da sua casa. As pessoas vão chegar e falar, Mona Lisa. Mas todo mundo sabe que não é a Mona Lisa verdadeira. Por quê? Porque a Mona Lisa verdadeira, primeiro, todo mundo sabe que está no Louvre. E segundo que, se por mais detalhadamente igual que seja, até o mesmo quadro, as pessoas, um especialista, ele vai pegar aquele quadro e falar assim, opa, não, existem uns detalhezinhos aqui que mostram que, na verdade, esse aqui não é o quadro verdadeiro, porque está tudo documentado, o que é, todos os detalhes da Mona Lisa original estão documentados, então a pessoa consegue comparar e falar assim, não, isso aqui não é o original. Um token, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Ele pode ser um token, ele é único, ele tem todos os detalhes, características que diferenciam ele, porque é algo digital, né? Então você poderia simplesmente fazer uma cópia. E aí você consegue fazer, colocar esses detalhes, essas características digitais que vai deixar ele diferente, né? Um do outro. E o token, ele pode receber essas características de itens reais. Por exemplo, você tem lá uma casa na rua X, Casa Branca, tal, portão
tal, todas essas características. Ah, número de registro, tudo é uma característica daquela casa, daquela residência. Todas essas características elas podem estar dentro desse token na blockchain, que é imutável. Ou seja, ninguém vai poder alterar nada, nenhuma característica daquela casa, inclusive o proprietário, a não ser que o proprietário, o dono original, permita que essa alteração aconteça. Então, quando a gente tokeniza um bem, por exemplo, e a pessoa adquire aquele bem, ela efetivamente está adquirindo os direitos. Na verdade, a gente não tokeniza, por exemplo, uma casa ou um carro, a gente não está tokenizando a casa ou o carro em si, porque ainda existem algumas questões legais no Brasil. Mas você está tokenizando o direito dela. Então, por exemplo, eu posso tokenizar uma casa e eu estou comprando o token daquela casa, ou seja, estou comprando o direito de usufruir daquela casa, pode ser por um período, pode ser sem tempo determinado, e isso acontece também para projetos. Por exemplo, tem um projeto incentivado, eu estou comprando um token daquele projeto, é incentivado, então o mesmo direito que eu teria de ter doado para aquele projeto, por exemplo, para fazer o abatimento do imposto de renda, eu tenho ao adquirir esse token desse projeto tokenizado. Um token de um projeto que vai ter um retorno financeiro. Eu estou comprando, quando eu pago lá, eu estou comprando o direito de receber royalties dos lucros que aquele projeto lá, que aquela empresa está dando. Só que quando eu tokenizo isso, eu estou comprando o token ou né, a parte digital daquele do projeto, do direito de retorno financeiro que tem. E esse token é seu, você pode também vender para outras pessoas. Enfim, digitalização dos direitos econômicos ou de direitos de modo geral. É meio complicado. Eu fui muito longe, mas é isso. Ô, Rafa, você falou da Mona Lisa, e aí eu na hora lembrei que na nossa pesquisa a gente descobriu que tem um monte de museu na Europa usando a tokenização como forma de captação de recursos. Então, assim, se eu entendo direitinho o que você está me falando, imaginando que o Louvre tokenize a Mona Lisa. E aí, se eu adquiro esse token, mesmo que a Mona Lisa esteja lá no Louvre, é como se eu fosse dona da Mona Lisa? Como que é isso? Você pode. Tudo depende da forma com que eles estruturam, mas eles podem falar assim, ó. Eu vou tokenizar a compra dessa Mona Lisa, você vai ser o dono, e você pode transacionar esse token quando você quiser, no momento que você quiser, é seu. A Mona Lisa é sua, só que, por contrato, ela vai ficar lá aqui no Louvre, ou sem em tempo indeterminado, ou por os próximos 30 anos. Daqui 30 anos, você vai ter o direito de pegar a Mona Lisa e aí fazer o que você quiser com ela. Então, o detentor desse token, ele é efetivamente o dono da Mona Lisa, só que ele só vai ter, ou ele não tem prazo, e aí o acordo poderia ser, toda pessoa que tirar uma foto da Mona Lisa vai pagar R$ 1 por essa foto, e 50 centavos vai para você. Esse pode ser um acordo feito. O outro acordo pode ser daqui 30 anos você vai pegar a Mona Lisa efetivamente. E aí a tendência é que esse token que ele comprou agora por US$ 1 bilhão valorize, porque cada vez o tempo vai passando e vai chegando mais próximo de efetivamente pegar a Mona Lisa para ele, que vão aparecer outras pessoas querendo comprar. Mas ele já comprou. Ele isso ajuda muito, por exemplo, vamos dizer que o Louvre estava passando por uma necessidade financeira gigantesca. E aí ele fala assim, putz, a gente precisa da Mona Lisa pelos próximos 30 anos, mas a gente precisa de dinheiro agora. Aí eles podem tokenizar, vender, e o detentor desse token tem a liberdade de poder oferecer esse token para alguém, e eles sabem que daqui 30 anos, quem tiver esse token vai poder ir lá e resgatar a Mona Lisa de verdade, por exemplo. Muito legal. Eu não sei, assim, sempre que eu ouço você falando, quando eu leio alguma coisa da tokenização, eu lembro do Larry Fink falando que todos os ativos vão ser tokenizados no futuro próximo. E, e eu acho que é isso mesmo, né? Porque você está criando uma identidade digital para
esses ativos, então você está dando mais confiabilidade, mais segurança para quem investe num ativo. E, e tem muita possibilidade, né? Assim, você falou agora do que um museu pode fazer, e, eu sempre que eu ouço, eu falo assim, caramba, é de fato um universo novo para mim. Assim, eu adoro estar aprendendo sobre isso. Espero que as pessoas também curtam esse aprendizado aí com a gente. O Rafa, faltam 3 minutos aí para a gente terminar. Será que a Carolina ficou feliz com com a nossa Eu não conversa? sei se o Fepas estava olhando, o Fepas ele tá olhando na live lá do perfil da Sonhatório. Eu não sei se apareceu alguma pergunta. Se tiver, manda pra gente ou qualquer coisa a gente responde na próxima também. Tá bom. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, que a gente não falou ainda, é que a plataforma ainda está, né, terminando o desenvolvimento, mas que quem já tiver interesse já pode se cadastrar no site, né? Já vai lá no site, se cadastra e quando a plataforma entrar no ar, a gente vai entrar em contato com as pessoas para efetivamente começar o trabalho assim, de doação que é o que a gente veio fazer. E, e nos procurem, né? Assim, quem tiver com dúvida, eu fiquei super feliz que a Carolina mandou as perguntas. Eu quero que as pessoas mandem mais perguntas e que a gente interaja cada vez mais com as pessoas e vai esclarecendo as dúvidas para a coisa funcionar. Isso. Fepas da notícia. Tem pergunta? É, mas lembrar as pessoas que todo domingo, 9h30 da noite, 21h30, horário de Brasília, a gente tá aqui falando um pouquinho. Cada dia a gente pega um tema, a gente tá pegando as perguntas para falar. Acho que hoje foi legal porque a gente conseguiu falar foi muitos assuntos, né? A gente falou bastante coisa. Mas eu tenho certeza que ainda tem muita gente com muita dúvida e que, apesar de você falado, você explica bem, é confuso, porque não, tokenização e blockchain é confuso. Até hoje, ninguém consegue explicar e entender de primeira. Eu não consigo entender de primeira. Eu falava assim, cara, como é mas se eu pegar a foto do macaco do Neymar, tirar e colocar na minha carteira, eu vou estar até conseguir entender que na verdade não, você pode fazer, que foi o negócio da Mona Lisa, você pode ter o quadro da Mona Lisa aqui, mas isso não quer dizer que vai ser de verdade, né? Mas foi legal. Cara, Rafa, você trouxe essa coisa do macaco do Neymar. Eu não sei se as pessoas sabem que NFT é um token. O NFT é um token, é isso? NFT é um token, só que ele é um token não divisível, tipo, não fungível, né? Ele é um token que ele é único por si só. Então, normalmente um token que representa uma casa, ele vai ser um token único. Você não vai criar um token para dividir a casa em vários pedaços. Pode até ser no momento que você decide vender, por exemplo, uma casa compartilhada. Mas o token fungível que é mais parecido com dinheiro. Porque, por exemplo, você pode ter na sua carteira várias notas de R$ 2. Uhum. Ou existe nota de R$ 2? Faz muito tempo que eu não pego dinheiro na mão, assim, então nem sei se existe ainda. R$ 5, sei lá, de R$ 10. Várias É, notas de R$ 10. É a mesma coisa que você pegar. São notas diferentes, que uma pode estar mais nova, não, mas elas representam o mesmo valor. Tá? Então, em token você pode ter vários que representam o mesmo valor em cada um deles. Um token, um NFT é um token também, mas ele tem um valor único, porque ele tem características únicas. entendi. Espero. Ó, tem aqui alguém falando, eu estou aprendendo, mas confesso que não entendi tudo. A gente vai continuar falando, É difícil isso. tá Mas bom? legal. Acho que, ó, 31. Lembrando, de novo, todos os domingos a gente vai estar aqui conversando um pouquinho para falar sobre as coisas que a gente está fazendo, os nossos desafios e tentando mostrar que existe um mercado aí que, se você
por exemplo, quer aprender a se tornar um captador e captar recursos e ganhar um percentual dos valores que você capta, legal, ouve a gente. Se você quer entender melhor como criar um projeto, submeter esse projeto, eu acho que seria legal a gente também falar depois um pouco sobre, né, o pessoal, e os benefícios de você fazer a doação, porque assim, se você declara imposto de renda, você pode se beneficiar, assim como as grandes empresas fazem, você pode se beneficiar fazendo uma doação, fazendo o dinheiro chegar rápido na mão de quem precisa, e você consegue o benefício da isenção do imposto de renda. Então, né, acho que, enfim, é isso. É, essa semana que todo mundo tem que entregar aí a declaração, a gente vai lembrar as pessoas para no ano que vem elas não deixarem de obter esse benefício. Lembrando, a pessoa precisa doar esse ano para conseguir ter o benefício na declaração do ano que vem. Então, o sonhatório subiu e está já recebendo doação, já Já senta, começa a fazer. senta o dedo, porque você já vai ter o benefício na declaração do próximo. Isso aí. Bom, a gente hoje foi sem a fofura do Carraro, mas semana que vem ele deve estar de volta. É isso. É isso, gente. Obrigada. Boa noite. Espero que vocês tenham curtido e que a gente se veja domingo que vem. Obrigada. Falou. Boa Obrigada. noite. Bye, bye. Beijos. Bye.